Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Bate-Papo. Sou o Vitor Batman e como sempre, antes de começar o programa, vou pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, fazer todas essas coisas na rede social. Mas bom, hoje comigo a gente tem a professora doutora Mônica Levi Anderson, que é vice-chefe do Departamento de Psicobiologia da Unifesp. E bom, hoje a gente vai falar sobre a ciência do sono, os avanços que tiveram nessa área recentemente, o que a ciência tem a falar sobre isso. Mas antes de começar com o assunto, sempre gosto de conhecer um pouco melhor o nosso convidado que a gente tem aqui. Então fala um pouquinho de você, qual que é a sua formação, por que você decidiu para essa área de estudo, o que te interessou nela? Queria agradecer o convite, Vitor, a todos os demais. É sempre uma oportunidade muito boa da gente falar daquilo que ocupa 1/3 das nossas vidas, que é o sono. Eu gostei muito que você usou o termo ciência do sono, porque é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que alavancar o país por meio de ciência. Se a gente der educação para o povo, a gente vai ter um país melhor. Eu acho que os nossos governantes deveriam realmente concentrar em educar um povo, e uma das formas de você educar é você dar ciência. Agora falando do sono. Era uma manhã gelada em 93, em Botucatu. Um professor incrível que eu admiro demais, meu grande mestre, Katsumasa Shino, um dos pioneiros de sono no Brasil. Ele começou a dar aula de sono e eu me apaixonei pelo tema sono. E desde então, 93 até hoje, fevereiro de 2019, eu continuo apaixonada por sono. O professor Ushino explicou naquela época como é o sono de um bebê dentro do ventre uterino, como que é o sono ao decorrer da vida, como que a gente pode estudar sono, e desde então eu nunca mais larguei o tema sono. Eu tenho várias linhas de pesquisa depois disso. Eu continuo falando com o professor Ushino, que mora numa chácara lá em Botucatu. A gente fica ali na rede conversando sobre as maravilhas da ciência do sono. O que a gente pode falar de sono? Fundamental para o nosso equilíbrio mental, físico. A gente passa 1/3 das nossas vidas dormindo, como eu mencionei. Então, vamos imaginar, Vitor, que você vai viver até os 90. Aproximadamente 30 anos você passou na horizontal dormindo. Só que você é de uma geração jovem. E essa geração que a gente tem agora, que está vindo, tem essa tecnologia incrível, que é a internet, que são as redes sociais, as grandes mídias. E você deve ser apegado a algumas dessas mídias, que faz com que à noite você postergue o horário de dormir. Isso tem um custo para a nossa sociedade. A nossa sociedade hoje, os americanos denominaram 24, 7 e mais recentemente 365. Em outras palavras, nós somos uma sociedade que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano. Não é à toa que a nossa geração é conhecida como a geração da ansiedade, né? Sim. E quando eu trato desses assuntos relacionados à biologia, eu sempre acho interessante analisar eles por uma ótica evolutiva. Então, ver como certas características ou comportamentos de um ser ajudaram ele a sobreviver ao longo do seu processo de evolução. E quando a gente olha para o sono, a necessidade de dormir 8 horas por dia, ele é até que bem custoso, né? Porque você passa 1/3 do seu dia dormindo, né? 8 horas, em que você não está absorvendo calorias, que são importantes para a sua sobrevivência, e você está vulnerável ao ataque de predadores e outros competidores. Isso significa que se essas 8 horas não fossem extremamente importantes, esse comportamento teria sido desselecionado ao longo da evolução. Então, isso mostra a importância de ter essas 8 horas por dia, né? Então, vamos direto ao ponto. Qual que é a importância do sono? O que está acontecendo no nosso cérebro e no nosso corpo enquanto a gente está dormindo? É muito interessante essa abordagem evolutiva que você comentou. Se a gente pensar antes do Edison, que criou a lâmpada, a energia, nós íamos dormir com o sol e a gente acordava com ele. E como você mencionou, as pessoas se protegiam de predadores. Não existia luz. Elas tinham que se recolher, e elas se recolhiam cedo, 6, 6:30, 7 da noite. Era uma sopa rala, um pedacinho de pão, uma vela, e essa vela era apagada e as pessoas iam dormir. E às 4, 5 da manhã o sol se levantava e a gente levantava com ele para trabalhar na roça, na lida. O dia começava com o sol e terminava com o sol. E por que não perdemos esse tempo de sono? Porque ele realmente é fundamental. Ele é o comportamento que mais ocupa o nosso tempo. Se você perde horas de sono, sua defesa do organismo fica comprometida. Pode reparar, uma pessoa que não dorme bem, em véspera de vestibular, por exemplo, não só ela fica mais ansiosa, mas ela tem mais amidalites, mais problemas de pele, pode ter caspa, ela pode ter mais susceptibilidade a viroses, a fungos. Nós temos diversas situações que mostram que o sono é essencial para uma
vida de qualidade. E a gente vai falar sobre os estágios do sono, quando a gente dorme. Você vê muita desinformação na internet, esses posts que a gente nunca tem certeza da fonte, você fica um pouco pé atrás. Então, o que a ciência diz? Quais são os estágios do sono? Como é que é o processo que acontece quando você fecha o olho até você acordar? É por isso que tem que ter a ciência, porque a ciência não tem fake news, né? Exatamente. Tem que procurar as fontes, de verdade. Nós temos o sono dividido em 2 grandes estágios, que a gente chama de REM, que vem do inglês Rapid Eye Movement, que foi descoberto na década de 50. É o estágio que a gente sonha. Por isso que vem a denominação movimento rápido ocular. É a fase que a gente sonha, e quando a gente sonha, a gente mexe os olhos. Pode reparar isso no cachorro, no gato ou na gente mesmo. A outra fase, que não é sonho, colocaram um não na frente. Então, a gente tem a fase REM, igual a sonhos, e a fase não REM. A fase não REM, ela é distribuída em 3 fases. N1, que vem do não, né? Não REM, então é não REM 1, o 2 e o 3. E eles predominam na primeira parte da noite. Vamos imaginar uma noite de 7 a 8 horas. Então você, Vitor, se deitou às 10 horas da noite. Nas primeiras 4 horas, você vai ter um predomínio do sono não REM. Você vai começar em N1, N2, N2, N1, N3, um episódio de REM. Então você não vai indo 1, 2, 3, às vezes você volta. Você volta. Pode acontecer de você adormecer rapidamente, mas aí com a onda de calor que nós tivemos aqui em São Paulo, a onda de calor do Rio de Janeiro, por exemplo, você vai lá e superficializa o seu sono e você volta a adormecer. Aí o cachorro do vizinho late, aí você tem um despertar de novo. Então assim, você vai indo nesse jogo de N1, N2, N3, N2, aí você vai ter o primeiro episódio de REM, que é dos sonhos. Do momento 0 que você foi deitar até o primeiro episódio de REM numa noite normal para uma pessoa saudável é 1h30. Em outras palavras, a gente leva 90 minutos para a gente ter o primeiro episódio de sonho. E ele é curto. Aí você vai para N3, N2, N1, N2, N3, N2, N3, segundo episódio de REM. Isso vai ocupar 4 horas, que a gente chama de sono essencial. Então, assim, não estou dizendo isso como uma recomendação. Estou dizendo que numa situação que não é a ideal, se a pessoa precisasse dormir poucas horas, em 4 horas, ela teria o que a gente chama de sono essencial. Ela passaria por 2 desses ciclos. Só que não é o fundamental para nós. Para nós é um sono de qualidade. A qualidade vem com as horas seguintes, que pode ser mais 1 hora, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Depende de pessoa para pessoa. Na segunda parte da noite, ou seja, depois das 4 horas, você vai ter um predomínio de sono REM, de sonhos. A gente sonha muito na segunda parte da madrugada. Por isso que é muito mais comum você lembrar de um sonho assim que você acorda de manhã quando toca o despertador. Você acabou de ter ele. E aí você vai ter menos o sono não REM, porque o cérebro vai fazer você ir para uma direção de sonhar muito. Você vai mexer muito os olhos, você vai ter um relaxamento muscular e você vai ter esse conteúdo onírico que a gente chama de sonhos. Então a gente tem a totalidade do sono, ele é do não REM, mais o sono REM. Quem confere um bem-estar físico e psicológico para o nosso sono são os sonhos. Isso que eu queria falar também sobre o que é o sonhar, né? Que a gente vê várias teorias que dão até um misticismo. Se você sonha com cobra, significa que você está com ansiedade, alguma coisa desse tipo. Qual que é a motivação da gente ter esses sonhos, histórias na nossa cabeça, que às vezes não tem sentido nenhum, né? Qual que é a questão evolutiva, né? Que benefício isso trouxe pra gente? Um bebê, o dia que ele nasce, ele vai dormir 16 a 18 horas de sono. 50% do que ele dormir é sonhar. Então, vamos imaginar um bebê que acabou de chegar, está no berçário ainda do hospital, ele sonha aproximadamente 8 horas naquele dia de 24. Logicamente, de sua forma polifásica, que ele acorda, dorme, acorda, dorme. O que um bebê que tem 24 horas de vida sonha? Como são estudos, a gente fala ainda em hipóteses, né? Provavelmente com o cheiro da mãe, com a voz da mãe, com o batimento cardíaco da mãe. Por que esse cérebro, que não tem informação alguma ainda, ele sonha tanto? O que se acredita que o sonho seja fundamental para o amadurecimento do sistema nervoso central. Porque não vai ter outra fase na sua vida que você vai aprender tanto.
Com o passar dos dias, ele vai ser apresentado para o pai, para os avós, para o irmãozinho, para a irmãzinha, para os primos, para o gatinho, para o cachorro, para o vizinho, para o mundo novo, para um berço novo. E aí, primeiras palavras, o primeiro falar, o engatinhar, o andar. E essa criança sonha muito. Esse sonho vai reduzindo ao longo da vida, Vitor. Então, assim, você hoje, desculpa perguntar a sua idade? Eu tô com 25. 25. Você sonha aproximadamente 20% Do meu sono. do seu sono. E sua mãe, né, grande arquiteta, famosa, ela, por volta de 17%, 18% do que ela dormia, sonhar. Entendi. Isso diminui muito depois de um tempo? Vai ficar entre 15% até 20%. Ou seja, o sono REM começa com 8 horas e ele vai terminar com 1h30 no final da vida. As pessoas também costumam dormir bem mais quando são bebês, né? Que você falou que bebês dormem a maior 16, parte 18 do dia. horas. Isso. E quando as pessoas mais velhas, baixa bastante, tá para mais ou menos 6 Diminui. horas. Então, é um triângulo deitado. A gente começa com 16, 18 horas, você vai diminuindo. Hoje, a gente está numa faixa etária, adultos jovens, entre 7 e 9 horas. E na terceira idade, no envelhecer, nós vamos ficar com mais de 4. Idealmente, entre 5 e 6 horas ou mais, se a pessoa conseguir. Lembrando que são pessoas saudáveis que nós estamos falando. Se a pessoa for acometida por doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, infelizmente esse sono perde a sua qualidade. Entendi. Interessante isso, que não só você reduz a quantidade de sono que você tem, mas a porcentagem de tempo que você passa sonhando durante ele ao longo da vida. De 8 horas nós vamos para 1 hora e pouco. E tem alguns fenômenos que eu leio bastante coisa na internet também, né? Que é uma paralisia do sono, que eu já passei por isso algumas vezes, que você tá acordado, mas você não consegue mexer o seu corpo e você alucina como se estivesse sonhando. Sim. Aí, eu lembro a primeira vez que aconteceu comigo, é meio apavorante, que você tá parado, você começa a ver umas coisas aparecendo. Morte, sensação de morte. E depois de um tempo você vai acostumando, né? Mas o que está acontecendo no nosso corpo nesse momento? Tem certas partes do cérebro que estão desligadas, outras não? O que é bonito do sono é que ele é misterioso. Alguns mistérios a gente até tem resposta, outros ainda vão ficar para a posteridade. Por isso que a vida de cientista a gente vai ter emprego para sempre, né? Porque nunca termina. Bom, então uma das que dá para responder, Vitor, é essa do paralisia do sono. Acredita-se que 30% da população tenha isso, ou já tenha passado pelo menos um episódio na sua vida. O que nós temos? Você está sonhando. Como eu falei, a gente sonha mais na segunda parte da noite. Quando a gente sonha, o que acontece? O teu cérebro está muito ativo, que a gente chama de ativação cortical. Os seus olhos se mexem. Você tem um relaxamento da musculatura, que vai daqui para baixo. Logicamente, nós não vamos parar órgãos nobres, como, por exemplo, o coração, a parte respiratória. Mas você vai ter um relaxamento muscular que acredita-se que, de alguma forma, isso foi desenhado para você não executar o seu sonho. Então, você está totalmente relaxado em termos musculares para você não fazer o seu sonho enquanto você está dormindo. O que acontece nesse momento? Infelizmente, nem todo mundo é 100% normal. A gente tem uns errinhos de transição que a gente diz. Você teve um despertar no seu cérebro. Você saiu do seu sonho e foi para a sua vigília, para o seu acordar. Só que a musculatura ainda está em atonia muscular, está relaxada. Então, você teve um descompasso. Teu cérebro sabe que você está acordado e o seu corpo acha que você está sonhando. E você, como o seu cérebro, sua consciência que governa, fala assim, Vitor, você está acordado. Só que sua musculatura te impede de mexer. E aí dá a sensação de, vou me enterrar vivo, o que eu faço? Vamos lembrar, um dos sinais do sonho não é mexer os olhos? Comece a mexer os olhos de um lado para o outro. Por volta de 1 minuto, 1 minuto e meio, você vai sair daquele estado de transição passageiro e você sai daquele episódio de distúrbio de sono que a gente diz. Acontece mais quando você está cansado, estressado, preocupado, ou você tem uma tendência a ter mesmo paralisia do sono. Nossa sociedade é estressada, mais pessoas estão tendo paralisia do sono. Isso é um tema que eu gostaria de falar também com você, que é o estado atual da nossa sociedade, né? Sim. A gente vê que mundialmente as pessoas têm dormido mesmo. Você tocou no começo da entrevista, né? Da questão da internet, como isso afetou. E eu lembro de ver alguns números que nos Estados Unidos, alguns países industrializados, na década de 40 as pessoas costumavam dormir 7,9 horas. E hoje em dia essas horas passaram para abaixo de 6 horas e meia. Lembrar que todas as pesquisas que eu falar aqui, eu vou colocar o link na descrição do vídeo. Então, se quiser checar as fontes, é só clicar lá. Mas, bom, e hoje em dia passou para menos de 6 horas e meia. E no Brasil é pior ainda. Acho que 60% da população dorme entre 4 e 6 horas.
Então eu queria falar quais são as consequências da falta de sono, o que acontece no seu corpo. Primeiro, no curto prazo, né? Assim, você dormiu 4 horas, o que mudou na sua cabeça no dia seguinte? Quais são as consequências disso? E depois acho que é legal a gente falar também do longo prazo das questões. Então vamos lá. Acho que o primeiro item para a gente falar das consequências da privação de sono é lembrar que tem o que a gente chama de diferença individual. O que você é resistente a uma noite sem dormir, o seu colega aqui não é. Então a gente tem que respeitar isso. É problemático numa sociedade que ela não questiona como que são os seus prejuízos em termos de saúde na hora que você vai trabalhar. Porque você pode ter ficado uma noite privado de sono fazendo uma matéria e seu colega também ter privado de sono, só que ele tem uma série de comprometimentos. Respondido isso, a gente tem a parte aguda e a parte crônica da privação de sono. Uma noite mal dormida, você fica mais irritado. Você tem uma alteração do seu apetite. Para mais ou menos? Normalmente você aumenta seu apetite. Normalmente. Na fase aguda, às vezes algumas pessoas falam que elas ficam um pouco indispostas. Mas normalmente a pessoa aumenta o seu apetite. Você tem fadiga. E você tem um pouco de mau humor, cansaço. E tem uma tendência a ter sonolência excessiva diurna, que é você dormir em qualquer oportunidade que você tiver. Como que é muito raro você passar só uma noite mal dormida, normalmente ela vem numa sequência, o que a gente tem essa irritabilidade, ela passa a virar uma oscilação de humor. Você é uma pessoa que está bem e de repente você vira a chave e se torna uma pessoa agressiva, deprimida. Um estágio meio bipolaridade, assim? Quase isso. Uma pessoa que muda muito o seu humor porque sua estabilidade emocional foi perdida com a privação de sono. Os estudos mostram que há uma relação bidirecional entre transtornos mentais e privação de sono. Quanto maior a privação de sono, maior a chance de você enxergar o mundo de outra forma. Mais acinzentado, mais problemático e com maior número de casos de depressão. Além disso, lembra da fome alterada? Você aumenta muito esse apetite. De duas formas. Você aumenta a fome e diminui a saciedade. Receita mágica para a nossa obesidade. 56% da cidade de São Paulo ela está com sobrepeso. Nós não transformamos ainda em índices americanos ou índices do Mas México. já é preocupante. Já é preocupante. 56% de quem mora em São Paulo já está com sobrepeso. E você vê que as taxas são diferentes em cidades que são menos ligadas 24 horas por dia, que nem São Paulo? Por exemplo, Japão, Coreia, que são países do Oriente, que eles são muito mais com índice de massa corpórea melhor do que o Ocidente, eles estão vendo um aumento alarmante de obesidade entre eles. Que a gente não imaginava, né? A gente sabe que Estados Unidos e México hoje são os detentores dos líderes, infelizmente, de maior índice de massa corporal. Além disso, a sua defesa imunológica, como eu comecei dizendo, né, também está comprometida. A agressividade aumenta, só ver os casos de xingamento e mortes no trânsito, aconteceu esse episódio. Só pegar a marginal de cedinho que você vê muito bem. Passa alguém que sem querer deu uma freada na sua frente, você já começa xingando. Em vez de falar, ele errou, eu poderia ter errado. Falando em erros, a privação de sono aumenta erros. Erros de ação e erros de omissão. Você vê um episódio lá na frente de um acidente e você demora mais para tomar uma atitude, que é o erro de omissão. Isso acontece nas estradas brasileiras, a gente tem quase 50 mil mortes por ano. Acredita-se que metade disso ou mais esteja relacionado com perda de sono. Então é pior que bebida, tá? Pior que bebida. E a gente tem nas estradas, se beber, não dirija. Devia estar escrito, se você não dormiu bem, não dirija. O risco de morrer à noite é 3 vezes maior do que de dia. Qualquer acidente. A gente tem acidentes de avião que tem relação com privação de sono, que na hora que o avião caiu, posso dar um episódio, 2010, na Índia, 158 mortes, e quando eles foram resgatar a caixa preta, ouviram 2 roncos, o piloto e o copiloto. Ixi. Essa é a situação que a gente vive. Então a gente tem mais acidentes, mais ansiedade, menor defesa do organismo, menor grau de concentração, mais irritabilidade, mais ganho de peso, mais brigas conjugais, mais brigas familiares, menor alerta nas escolas para os alunos ou universidades, para os mais jovens. Ou seja, nós somos uma sociedade irritadiça, queixosa, briguenta,
e imunologicamente comprometida, mais doente, que consome mais dos cofres públicos. Engraçado que algumas pessoas têm até orgulho, né, de dormir pouco. Não, eu durmo 4 horas, tomo 3 cafés, estou pronto para dominar o mundo. E quando as pessoas me perguntam, né, tem uma receita mágica para dormir menos? Eu falo, mas por que você quer dormir menos? Você devia me perguntar, o que eu faço para dormir mais, para ter um sono bom, de qualidade? Repara um dia que você acordou sem despertador. Você acorda pleno. Acorda pleno, você falou a palavra mágica, é pleno, você acorda feliz, de bom humor. Mãe, vamos fazer uma coisa nova lá no nosso negócio, querido amigo, vamos dar uma volta no parque. Eu tô com motivação de fazer um exercício. Aliás, eu vou até dar uma estudada num link para uma matéria legal para fazer aqui no Batman. Quer dizer, tantas coisas que você pode fazer quando você está feliz. E felicidade tem relação com sono. Total, nossa, realmente. E as consequências ao longo prazo? Que a gente vê coisas relacionadas a doenças neurodegenerativas que você falou, quadros de ansiedade. Eu acho que vou listar eu acho que para ficar mais marcado aqui nessa entrevista, eu acho que é a depressão. A nossa sociedade tem ficado cada vez mais deprimida e um bom psiquiatra sabe que privação de sono leva à depressão. Todos os estudos no mundo sabem disso. É uma tendência dessas gerações mais novas. Tem aumentado muito e a queixa principal é distúrbios de sono e privação de sono. Se tratar, logicamente você pode ter um efeito residual ainda, a pessoa pode ter a depressão já instalada e isso tem a ver com sono, mas às vezes resolvendo o sono você tem isso de base. Então, assim, o psiquiatra tem que ser muito bom para lidar com uma medicação e ver a qualidade de vida desse indivíduo e não esquecer da higiene do sono. Acho que todo mundo que está vendo esse vídeo conhece alguém que está tomando algum remédio para ajudar a dormir. Eu queria entender como que esses remédios ajudam, esses ansiolíticos, melatonina. Tem gente que nos Estados Unidos, nos lugares que é legalizado o uso medicinal, eles usam a cannabis para combater quadros de insônia. Como é que cada um desses remédios influencia a gente fisiologicamente mesmo? A gente chama isso de farmacologia do sono. Então vamos começar da parte farmacológica alopata. Você tem medicamentos para indução de sono. No passado, a gente tinha os benzodiazepínicos, que ainda existem. As comadres indicavam, toma remédio tal, que ele vai fazer você dormir. Vamos fazer eles apagarem você, porque o sono não era de qualidade. Você apagava sem passar pelas fases que eu mencionei, N1, N2, N3 e REM. Você ficava em outros estágios sem ter esse sono reparador. Entendi. Por sorte, a ciência avançou muito, né? Como você mencionou bem, a ciência do sono. E agora a gente tem os medicamentos de nova geração, que, por exemplo, são as drogas que a gente chama de Z. Vou dar alguns nomes, não são os nomes comerciais, é o princípio ativo, é Zolpidem. O Zolpidem é uma droga que ela mantém a arquitetura do sono, ela tem de ação curta ou ação mais prolongada, e ele pode fazer a sua arquitetura do sono ser mantida, N1, N2, N3 e sono REM. A pessoa deveria procurar um especialista do sono, que faça parte da Associação Brasileira de Sono, que significa que ele fez uma prova e foi aprovado. Fazer prova na vida não adianta, a gente tem que ser aprovado nas provas. Ele tem que ter uma certificação em medicina do sono, ele tem que saber do que ele está falando. Agora, se a gente for para uma outra vertente, que seria substâncias que não são agora alopatas, serão substâncias mais naturais, a gente tem um hormônio endógeno no nosso corpo, ou seja, um hormônio que faz parte da gente, que chama melatonina. E ele é liberado ao escurecer, ele não é liberado no sono. Na hora que escureceu a marginal e você está indo embora, você começa a liberar melatonina, lá pelas 7, 8 horas da noite aqui no Brasil, e dependendo da cidade. No escurecer, a gente libera a melatonina. E todo mundo tem essa melatonina. Se você for para o cinema e passar a noite inteira no cinema, tudo escuro, você vai ter liberação de melatonina. As pessoas estão consumindo melatonina, que é um hormônio que a gente já tem, para reforçar o sono. Mas vamos entender por que essa pessoa está tomando melatonina se ela não precisa. Eu tenho melatonina, você tem melatonina. E não tem diferença entre homens e mulheres. A única diferença que a gente tem é com o avançar da idade. Um idoso tem menos melatonina que um jovem. Entendi. Se não há diferença entre homens e mulheres,
e não tem entre a vida jovem e a vida adulta, por que a gente está consumindo tanto melatonina? E eu concordo com você. Por exemplo, nos Estados Unidos, você compra na farmácia, no supermercado, sabor morango. Tem pessoas dando para crianças, que é um absurdo. A criança, por que ela não está dormindo? Porque o celular é mais interessante, porque a internet é mais legal, porque o pai deixa ele ter esse acesso ao dispositivo eletrônico. A melatonina deveria ser dada para algumas circunstâncias. Viagens internacionais, cegos, terceira idade. Só respeitar para a gente não fazer essa entrada de substâncias sem necessidade. E você falou que a melatonina está relacionada ao escurecer. Quando eu fico no celular de madrugada, que eu estou com o Instagram, passando os posts, vendo os stories dos meus amigos, eu reduzo a produção de melatonina? Você reduz a liberação de melatonina. Isso explica porque você dorme pior. Você explica. Então vamos lá. Você saiu daqui 8 horas da noite, você desceu, tem muita luz lá no hall que eu vi. Aí você entra no estacionamento, pega seu carro. E aí você tem, por sorte, né, vias aqui em São Paulo. São todas iluminadas? Vias iluminadas. Você chega em casa, tem luz de alta incidência na cozinha, na sala. Aí tem uma atividade que te distrai, que se chama televisão, que também emana luz. E aí, quando acaba o que você quer ver na televisão, você vai para o computador. E aí, ele ilumina a sua vida e diminui a liberação de melatonina. Até tem uma entrada de melatonina, mas ela é muito incipiente, ela é muito discreta. E aí, quando finalmente você escova os seus dentes, põe sua camiseta e vai dormir, você fala, agora essa última checadinha no Instagram. Eu vou ver o que está acontecendo no mundo. E essa luz atrapalha o nosso sono. Aí a pergunta que todo mundo faz, logo eu vou pôr uma luz azul, eu vou pôr uma luz âmbar, eu vou reduzir a incidência de luz do meu celular? Isso é o de menos. Porque além da sua melatonina não conseguir ser liberada na quantidade normal, tem uma atividade interativa que estimula teu cérebro, que é esse celular. A informação que você busca e ele te dá de resposta imediata, em milissegundos, é o que estimula o nosso cérebro a não liberar mais melatonina, teu sono fica comprometido. Entendi. E o álcool? Como é que o álcool influencia o sono? Porque direto você sai para beber e você pode dormir 8 horas, mas no outro dia você continua cansado, você e não as se sente pessoas xingam a qualidade do álcool e falam que foi ressaca. Como é que ele influencia? Pergunta. O álcool priva o sono REM. Você dorme suas 8 horas, como você disse muito bem, mas você vai ficar em N1, N2, N3. Você não sonhou naquela noite. E lembra que eu falei que o REM dá o bem-estar físico e psicológico? Se você tomou muito álcool e não sonhou, você só tem as primeiras horinhas de sono, que é menos de 4. Você pode ter ficado na cama 10 horas, mas se você não sonhou, você não tem esse bem-estar matinal. Você xinga a qualidade do álcool, o garçom, o barman. No fundo, você dormiu, mas você não sonhou da forma de qualidade. Seria que nem você almoçar somente batata chips. Você almoçou, mas não que você deveria. Teve a quantidade, mas não teve a qualidade que você precisa. Álcool priva de sono REM. Eu tô com uma outra dúvida sobre sono que eu esqueci de perguntar antes. Por que a gente esquece deles tão rápido? Porque você tem um sono maluco que você acorda e fala assim, nossa, como é que eu sonhei isso? Que tinha gente voando. Aí quando você chega no café da manhã, você colocou leite no cereal e já desapareceu tudo. Pois muito bem. Pra onde que vai? Vou te fazer uma pergunta para ver se você prestou atenção no que eu falei hoje. Se você tá com sono em dia. Quanto tempo a gente sonha numa vida adulta? 20% mais ou menos. Tá? Quanto tempo daria isso em mais ou menos 7, 8 horas? Que eu comentei? A matemática não está tão boa assim. Vamos lá. 20% de 8 horas. A gente sonha 1h30 por noite, meia. em média, tá? Para quem está com sono saudável em dia. Então a gente sonha 1h30 por noite. Você tem 4 a 6 episódios de sonhos por noite, Vitor. Para que esse cérebro vai guardar 90 minutos de sonho todos os dias? De coisas aleatórias. Então, assim, com a sua idade, multiplica 365 dias vezes o número de anos que você viveu, vezes 90 minutos. Não faz sentido você sonhar com o assessorista do elevador, com uma pessoa que te trancou no trânsito, com a placa do carro que você viu na frente. Não faz sentido. Então, a gente elimina essas informações. Só que se você acordar no meio de um episódio de REM ou no finalzinho dele, você resgata essa memória. Você acorda e fala, nossa, eu sonhei com incêndio. De onde será que veio isso? Infelizmente, ontem nós tivemos uma tristeza nacional com um centro de treinamento lá do Flamengo. Isso
marca todo mundo se sentiu muito mal ao chegar em casa, ver o noticiário, e você pode ter sonhado com incêndio. E como é um assunto de conteúdo emocional forte, você acorda e fala, nossa, eu estava sonhando com incêndio. Não necessariamente Rio, não necessariamente Flamengo, você pode sonhar com incêndio que aconteceu em outro lugar, até não precisa ser casa, pode ter sido um carro. Então a gente mistura um pouco essas informações, porque você acorda no meio desse episódio emocional. Se você dormir de novo, mais difícil de você lembrar daquele episódio anterior. Então, em palavras curtas, é assim, a gente lembra de um sonho se a gente acordar no meio ou no finalzinho dele. E nem é importante a gente lembrar todos esses sonhos. Tem pessoas que dizem, nossa, faz 20 anos que eu não lembro de um sonho. Mentira! Faz 20 anos que ela não acorda no meio e no final dele. O que não é ruim, senão que teu sono é bem consolidado. Então essa história de que se você não sonha, se você sonha, você não dorme bem... A gente sonha todas as noites, senão a gente não estaria aqui conversando. Entendi. Acho que um tema que acho que vale a pena a gente falar, a gente falou sobre as consequências de a gente não dormir, mas acho que é legal a gente focar no caso das crianças, porque elas afetam de uma maneira diferente. Então, qual que é a diferença do prejuízo que você tem de um adulto que não dorme bem e uma criança que não dorme bem? Afeta o desenvolvimento do cérebro? Como é que funciona? Pergunta muito pertinente nos dias atuais. Vamos lembrar que é assim, vamos imaginar aqui um senhor de 55 anos. Quando ele não dorme bem, qual é a tendência dele? Ficar sonolento, a encostar no sofá e querer tirar um pouco desse atraso de sono em qualquer momento, seja no carro, se ele for um passageiro, no avião, como passageiro, a mulher discutindo a relação, ele vai dormir no sofá, certo? A gente tem uma tendência, se você estiver aqui num dia de semana, sem nenhum compromisso, se tiver 1 hora, você fala, quer saber, eu vou abaixar aqui na mesa e vou dormir uns minutos. A criança é diferente. A criança privada de sono, ela fica hiperativa. Ela é totalmente oposta do adulto. A criança, ela está mais privada de sono, concorda comigo? As crianças estão dormindo menos que no passado. Sim. E as crianças de hoje têm mais queixas dos pais, dos professores, de serem hiperativas. Que antigamente a gente dizia, esse menino é moleque, ele é levado. É criança. Hoje é criança. Ele sobe na árvore, ele brinca de esconde-esconde, de pega-pega. Ele chegava em casa exausto, essa criança tomava um banho com o pezinho sujo, ele ia dormir. Hoje a criança não é mais moleque, ela não é mais levada, ela é hiperativa. E o que os pediatras estão fazendo? Medicando essa hiperatividade, que pode ser a hiperatividade com déficit de atenção. Então, a gente dá um sossega-leão para a criança. Dá um sossega-leão, que é o composto, porque a Ritalina, por exemplo, ela é um estimulante, que é usada no tratamento de déficit de atenção e hiperatividade. A privação de sono leva à hiperatividade nas crianças. E as crianças estão mais privadas de sono. Então, a gente tem que começar com a causa. Quanto tempo essa criança está dormindo? Vamos imaginar 7 anos de idade. Essa criança deveria dormir entre 9 e 11 horas. Agora, eu te pergunto, quantas crianças de 7 anos, estão dormindo no mínimo 9 horas? Nenhuma que eu conheço. E o ideal seria perto de 11. Se ela está dormindo 8 horas, ela já está devendo no mínimo 1 hora por noite. Multiplica isso por 5 dias da semana. Numa semana, de segunda a sexta, ela está devendo 5 horas para o seu cérebro, que vai comprometer o desempenho escolar dela, a capacidade de adquirir a informação, o bom humor, ela querer brincar. Às vezes os pais falam assim, não, mas meu filho é muito inteligente. Ele é um dos primeiros da classe. Só que na hora que você fala para a criança, vamos dar uma volta no parque? Ai, não quero. Ai, vamos no supermercado com a sua avó? Ai, não quero. A criança tende a ficar um pouco mais sedentária. E aí existe um instrumento maravilhoso para uma criança sedentária, que é o dispositivo eletrônico, o tablet. Você dá um tablet para uma criança, quantas horas ela fica? Infinitas. Infinitas. Aí você associa criança hiperativa, que quando ela senta, ela quer uma atividade que distrai. E existe essa atividade que ela é muito boa. E pai e mãe, é mais fácil dar um tablet do que você falar, quer saber, vou brincar de esconde-esconde com você. Às vezes você está ocupado com o seu dia a dia, se não tem tempo, você comprar babá eletrônica, e aquele passa o tempo. Então, assim, eu estou falando muito, mas eu acho que é mais para alertar essa sociedade. E eu acho incrível o tablet. Eu acho que as crianças hoje elas têm um poder cognitivo que eu não tinha na idade delas. Eu vejo mesmo meu celular, eu não sei usar metade das funções que ele faz. E essa geração ela é inacreditavelmente inteligente. Só que também a gente está caminhando uma geração que ela é menos motivada,
desmotivada para algumas atividades físicas, ela é mais mal-humorada. E isso eu não estou falando por mim, mais ansiosa, muito bem lembrado, são que mostram as pesquisas. Hoje as crianças têm ganho de peso muito maior do que é aceitável. Eu lembro de uma pesquisa que falava sobre o comportamento dos adolescentes. Eles analisaram o grau de felicidade das pessoas e correlacionaram com hábitos que eles tinham no dia a dia. E o principal fator que determinava se eles teriam depressão, se eles teriam ansiedade, se eles se consideraram felizes, é a quantidade de horas de sono. Mais do que esporte, mais do que a quantidade de amigos. A Lula, puxa aí a imagem lá. Que ela mostra o gráfico da importância do sono. E assim, tá lá na frente, tem coisas que algumas pessoas consideram importantes para ela, como ouvir música, ter um videogame, e não tem até um aspecto negativo. As pessoas que têm isso têm um maior índice de... Aqui, ó. Que curioso. Que mostra sono. Ele, depois vem esporte. Ele é quase 2 vezes mais importante que o esporte, que é a segunda. Que a gente imagina que esporte está ligado com qualidade de vida. Mas é isso mesmo, Vitor, e para os demais. Sono confere uma vida de qualidade. Você falou pleno. Você acorda de manhã sozinho, às vezes é 8h20 da manhã, às vezes é 10h30, às vezes é meio-dia. Fala, nossa, eu acordei bem. E aí eu faço uma provocação. Qual foi a última vez que a gente teve essa plenitude ao acordar 7 dias seguidos? Nós temos 52 semanas no ano. Uma semana, será que a gente consegue, no ano inteiro, de falar de segunda a segunda, eu acordei pleno? Só uma semana do ano. Olha, e a gente não consegue. Eu nunca consegui fazer isso durante a semana inteira. Bom, acho que agora é legal a gente falar sobre alguns hábitos que as pessoas podem tomar para melhorar a qualidade do sono dela. A quantidade e a qualidade, né? Sim. Você tem algumas dicas? Eu já ouvi falar sobre como reduzir a temperatura do quarto, porque ele ajuda a ter um sono mais profundo. Você tem algumas coisas assim? A gente chama essas medidas de higiene do sono. E são várias. Então eu vou citar primeiro as principais, que é o que a literatura recomenda, e depois eu vou dizer algumas particularidades que dependem de cada um de nós, tá? Então, as principais. Não tomar nenhuma bebida estimulante perto da hora de dormir. Essa bebida estimulante pode ser uma bebida refrigerada à base de cola, pode ser um café, pode ser um chá. Vamos optar por bebidas que não sejam estimulantes, e nelas inclui não tomar álcool. Sempre dormir no mesmo horário. Essa é a medida mais importante de todas. Assim como a gente deveria tomar café da manhã, almoçar e jantar no mesmo horário, sono também. Imagina a vida de um jovem que ele estuda de segunda a sexta, dormindo meia-noite, aí chega na sexta-feira, ele quer uma balada, ele vai dormir às 6 da manhã, aí no sábado outra balada, ele vai dormir 6 e 7 horas da manhã, aí no domingo ele tem que dormir cedo. E aí vem o que a gente chama de depressão dominical, que é você 9 da noite falar, nossa, são 9, daqui a 2, 3 horas eu tenho que dormir, mas você acordou meio-dia, 1h da tarde. Só que o teu dia começa às 5 da manhã, que você tem que acordar para atravessar a cidade de São Paulo para ir para uma escola, para uma universidade ou para um trabalho. Então isso está muito bem descrito. O ideal seria dormir sempre no mesmo horário, lógico, com suas variações. Uma sexta-feira que comer uma pizza, as pizzas maravilhosas em São Paulo, né? Interagir com a família, enfim. A gente deveria fazer atividades relaxantes à noite. Para você pode ser um livro e o livro não ser bom para mim. Televisão no quarto? Idealmente não, mas se a pessoa vê um pouquinho de televisão, aquilo não faz ela despertar demais, pode. Tomar um banho quente para aqueles que se sentem melhores depois de um banho. Fazer atividades relaxantes que inclui não só ler um livro, meditação, yoga, oração, ouvir uma música, cantar uma música, tocar um violão. Atividade física no horário ideal para cada um de nós. Não adianta a pessoa ser o que a gente chama de vespertina, a pessoa que gosta da noite, fazer isso às 5 da manhã, porque ela não está feliz. Eu não consigo. Exatamente. Não faça. Faz que horário? Meio-dia, tá bom? 3 da tarde, 5 da tarde, depende um pouco da dinâmica profissional. Mas não deveria acordar uma pessoa que não teve o sono completo ainda. Dito isso, a gente tem algumas medidas que são um pouco mais frágeis, mais difíceis de serem incomodadas dentro da nossa rotina, mas que elas são muito benéficas. Por exemplo, tomar um copo de leite. O que tem no leite, no triptofano, não é o suficiente para adormecer, mas ele pode ajudar a relaxar. Entendi. Mas não precisa ser o leite. Então o leite quente que minha avó falava para tomar de noite ajuda mesmo. Tem um princípio de verdade que é esse triptofano, mas ele tem pouco triptofano. Mas se você sentar na frente da televisão,
na frente da sua família, tomar um copo de leite quente ou de um chá quente, um copo de água e relaxar, vai fazer esse efeito. O leite só ajuda um pouco mais por causa do triptofano. Outra coisa que você pode fazer é assim, consumir substâncias que ajudam a adormecer. Entre elas está o alface, a aveia, chá de camomila. Assim, essas substâncias promovem mais facilidade de dormir. Agora, depois do noticiário estressante que a gente tem, de notícias tristes, né? O que acontece em Minas Gerais, o descaso de muitas empresas em relação ao cuidado da população, um acidente aéreo ou noticiário da política nacional, você fica com um excesso de hormônio de estresse, cortisol. Não vai ser um copo de leite, não vai ser um prato de alface que vai te fazer dormir. E nem vai ser uma melatonina. A gente vai ter que aprender a relaxar e isolar esses efeitos adversos da nossa sociedade para induzir um sono de qualidade. Nós, mulheres, nós temos uma tendência a levar alguns problemas para a cama. Então, a gente pensa no dia de ontem, no dia de hoje, no dia de amanhã e no mês que vem. A mulher, ela tem muito mais comprometimento da iniciação do sono do que os homens. Isso começa com 6, 7 anos e depois se agrava na pré-adolescência com a menarca, que é a primeira menstruação. As mulheres se separam um pouco dos homens nessa tendência. Elas têm mais dificuldade de iniciar o sono. sono. E o homem, ele tem mais sonolência excessiva diurna, que eu costumo dizer que o homem não tem preguiça de ir no shopping sábado à tarde, é que ele tem mais sonolência excessiva diurna. E nós, mulheres, um pouquinho mais dificuldade que os homens de iniciar o sono. Entendi. Se a gente conseguisse, de uma forma global, relaxar antes de dormir, tentar deixar os problemas do lado de fora do quarto. Para as mulheres, jamais discutir a relação com um parceiro ou parceira à noite, que é péssimo. Faz isso de manhã, porque o cortisol está elevado, a gente já sai de manhã para resolver a história. Medidas de relaxamento, cada uma tem a sua. Né? Eu te pergunto, o que te faz relaxar à noite? Eu costumo meditar. Ai, que bom. Faço exercício, também ajuda bastante. Mas eu tenho os vícios de celular, então acho que não sou o melhor exemplo. Mas meditar ajuda bastante. Para algumas pessoas meditar, e as pessoas falam assim, eu tenho que meditar à noite? Não, você pode meditar de manhã. Desde que a pessoa faça algo que te faça bem, você pode sair de manhã, ter meditado, e aquele dia você teve menos liberação de cortisol, menos estresse e dorme melhor. Qualquer atividade que deixa a pessoa bem, já ajuda, Vitor. E a questão da alimentação? É melhor você comer antes de dormir ou você ir dormir de jejum? Jejum é complicado porque você começa a ter deficiências nutritivas. Para quem faz jejum, né? Tem aqueles jejuns intermitentes que fica 12, 16 horas. Só tem que tomar cuidado porque você pode ter ataques de hipoglicemia que podem prejudicar o teu sono. O que a gente deve fazer são refeições leves à noite, pelo menos 2 horas antes de dormir. O que significa que a gente não deve postergar 2 horas no início do sono. A gente deve antecipar esse jantar. Esse jantar pode ser uma sopa, uma proteína animal, uma proteína vegetal, só que em menor quantidade que no almoço. Aquela frase da nossa avó, né? Tome café da manhã como rei, almoce como príncipe, durma com um jantar de um mendigo. É mais ou menos isso. Entendi. Então, rodízio de pizza, melhor fazer no almoço. Fazer no almoço ou demorar algumas horas antes de iniciar o sono. Entendi. Legal. Você tem mais algum ponto que você acha interessante a gente falar? Algum tema que a gente podia passar? Eu acho que se tivesse que passar 3 mensagens, eu diria a gente devia se preocupar com as crianças. Elas são o futuro desse país e de todo, né, o globo terrestre. Entre esses 7 bilhões de pessoas, nós vamos ter governantes, e esses governantes têm que vir de uma infância feliz, e a infância feliz tem a ver com sono. Se a gente pensar na adolescência, que shows são maravilhosos, que a vida noturna é bárbara, os celulares vieram para mudar nosso cenário e não mundial. Vão embora. E não vão embora, e eles têm que ficar mesmo, mas a gente aprender a ter mais limites. As redes sociais são incríveis, elas já ajudam demais, mas a gente tem que ter um momento que a gente preserve um pouco a nossa privacidade, a nossa felicidade interior. Eu sempre digo que nas redes sociais não tem depressão, não tem infelicidade, só tem glamour e só tem sorrisos. Que as pessoas saibam separar um pouco isso e valorizar seu sono. E para os adultos, eu acho que assim, nossa vida profissional existe, mas a gente não pode esquecer da vida familiar, e para ter uma boa relação profissional, familiar e consigo mesmo, o sono é uma peça a mais importante. Como eu falei, recuperando a primeira fala do dia, o sono é 1/3 das nossas vidas, e se é 1/3 e não perdeu evolutivamente, como você lembrou muito bem, é porque ele é essencial a uma vida com equilíbrio, e esse equilíbrio a gente vem com a palavra sono.
Olha, não podia ter terminado melhor. Obrigado no programa, foi um prazer te ter aqui e esperamos ver mais de você no futuro. Pode contar comigo, agradeço o convite. Eu acho que essas iniciativas de divulgar o que é o sono, qualidade, sem ter fake news, falar com especialistas do sono, me coloco à disposição. E se todo mundo dormir bem, a gente vai ter um mundo melhor, com certeza. Ótimo. Obrigado. Obrigada eu.